Olá, meus queridos! Como é bom poder entrar em sua casa, começando mais um culto online. A gente está passando aqui no nosso templo, olhando os bancos vazios, para que você tenha a noção de como o templo está e também mate a tua saudade nesse tempo de pandemia. Nós temos toda uma estrutura montada e preparada que o Rodrigo, de forma técnica, preparou e elaborou para a gente conseguir as melhores imagens, ter o melhor som. Então a igreja está assim meio que desconfigurada e o templo está sendo usado neste tempo para a transmissão de cultos online. E eu tenho certeza que tem abençoado muitas vidas. Nós temos 3 câmeras atuando, às vezes 4 câmeras, são 2 ali, mais uma na mão do Rodrigo aqui e outra que fica plugado direto na bateria. E eu vou agora subir para o meu ponto, onde nós fazemos o culto, e eu já estou iniciando esse culto agradecendo a você por estar conosco mais uma vez neste lugar. Eu sei que nós temos uma semana cheia de coisas, muitas ações de graças para agradecer ao nosso Deus pelos seus benefícios, por suas bênçãos. E eu quero começar esse culto em alto astral, já agradecendo a Deus pelo aniversário da irmã Maria Benedita, 90 anos de idade. Ela vai completar amanhã. Há 10 anos foi feita uma festa, um culto de homenagem a ela. A irmã Maria Benedita, ela é uma pessoa muito especial e fundamental na minha vida. Quando eu tinha 10 anos de idade, o esposo dela, irmão Ernesto Silva, foi o primeiro homem a olhar para mim quando eu tinha 10 anos e meio, 11 anos. Ele olhou para mim e falou assim: olha, você vai trazer uma palavra na escola bíblica dominical. Eu fiquei tremendo. E a partir de então começaram a me chamar de pastor e começou toda a minha trajetória ministerial ainda na infância. Então a irmã Maria Benedita está completando mais um ano de vida, são 90 anos de existência. Olha que bênção! Em tempo de coronavírus, em tempo de pandemia, a irmã cheia de saúde e vivendo, e nós queremos agradecer o nosso Deus pela vida dela. Irmã Maria Benedita, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita alegria e que a tua filha Adriana, junto com os teus filhos, possam celebrar ao nosso Deus por seus benefícios e pela alegria que Ele tem dado com a sua presença na vida deles. Deus te abençoe, minha irmã, sinta-se abraçada por toda a igreja congregacional de Camilópolis. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, eu te dou graças por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de entrar em cada lar através deste vídeo, através da Tua Palavra, através de louvores, que o Senhor possa bradar em cada coração, Teu Espírito Santo possa tratar com cada um de nós de uma forma muito específica. Abençoa, Pai, a Tua igreja que está vivendo um período de exceção, de isolamento social. Guarda cada casa, cada lar, livra os nossos corações, as nossas mentes, Pai, de loucuras, de excessos, Senhor Deus, de pensamento, de ansiedade, de vários transtornos que são acometidos sobre todos nós. Nos livra, nos guarda em Ti. Assim eu oro agradecendo por cada pessoa que completou mais um ano de vida, por aqueles que foram guardados, libertos, ó Pai, de algum mal, que foram abençoados com a saúde. Louvado seja o Teu nome por isso. Assim eu oro em ações de graças no nome de Jesus. Amém. Antigamente, nesta parede aqui do fundo, uma parede antiga, nós tínhamos um versículo bíblico, Salmos 119, verso 105. Aqueles que são mais antigos aqui da nossa comunidade já devem estar citando o versículo. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. É com esse texto que eu quero começar nossa reunião. Tudo deve ser em torno da palavra, e a palavra com P maiúsculo, a palavra que é Cristo Jesus, o Verbo vivo, a palavra. Ele é a nossa luz. Aliás, Ele não somente é a luz, como diz o apóstolo João, mas Ele é o caminho. E nele nós estamos, sendo orientados por Ele, vivendo por Ele, passando por toda a dificuldade que estamos vivendo neste tempo de pandemia e de atrocidades no mundo todo. Bom, enfim, um caos social nos Estados Unidos, um caos da humanidade, na verdade. Mas Cristo tem sido o nosso refúgio, tem sido a nossa luz, tem sido o nosso orientador.
e que neste dia, neste tempo, neste momento, você possa adorar aquele que é o Criador de todas as coisas, nosso Deus, Cristo Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Sua força vem ao esperar em Deus, ao esperar em Deus, ao esperar em Deus. Sua força vem ao esperar em Deus, ao esperar em Deus, ao esperar em Deus. Nosso Deus reina pra sempre. Salvação, nossa esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que nunca falha, que não se cansa. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que nunca falha, que não se cansa. Sua força vem ao esperar em Deus, ao esperar em Deus, ao esperar em Deus. Sua força vem ao esperar em Deus, ao esperar em Deus, ao esperar. Nosso Deus reina pra sempre. Salvação, nossa esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que nunca falha, que não se cansa. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que nunca falha, que não se cansa. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que nunca falha, que não se cansa. Tu és o nosso eterno, declare junto conosco, o nosso eterno Deus, que nunca falha, que não se cansa. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que nunca falha, que não se cansa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tu és digno, Deus, aleluia. Nesse momento nós vamos ofertar e vamos entregar de forma voluntária e com alegria os nossos dízimos e as nossas ofertas. Antes de assim fazermos, eu quero agradecer a todos da Igreja Congregacional de Camilópolis. E não somente a estes, mas outros voluntários que não pertencem à nossa comunidade, mas que confiam, acreditam no ministério, por ser ele um ministério sério, que tem cooperado em todo esse período, e não somente neste período de pandemia, mas tem se mostrado fiel ao longo da história. Eu quero agradecer a Deus por tua vida, que tem sustentado esse ministério. Louvado seja o Senhor por isso. E este é o momento de nós dizimarmos e ofertarmos, não somente com as nossas finanças, com contribuições normativas, mas também ajudando com cestas básicas. A igreja tem o propósito de arrecadar cestas básicas no valor médio de R$ 66
Você pode trazer esse dinheiro até a igreja ou você pode fazer o depósito, que seria o melhor neste tempo de pandemia. R$ 66 o valor médio. E não somente a cesta básica, você pode entregar um donativo, uma roupa, uma blusa de frio. Dá uma olhadinha lá no seu guarda-roupa, vê os excessos que você tem de roupa de frio, de calça, e compartilhe. Acho que é um exercício não somente físico, é um exercício espiritual. Olhar os excessos e dividir aquilo que você tem, compartilhar aquilo que você tem com o outro. Aliás, nós devemos evitar o desperdício, nós devemos evitar qualquer tipo de luxúria. Pense no outro, pense naquele que não tem a mesma condição que você tem. Então, olhe para o seu guarda-roupa, veja os excessos e compartilhe com alguém. Alguém está precisando. Vamos dizimar, vamos ofertar em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és.
Senhor. Nós sabemos, Senhor, que esse que Tu és, Senhor. Tu és Deus de milagres, Senhor. Deus, eu oro, Deus, pedindo que o Senhor opere, Senhor, aquele que está, Senhor, enfermo na sua casa. Senhor, aquele que precisa do milagre do Senhor, que o Senhor traga existência, Senhor, nesse momento. Espírito Santo de Deus, Senhor, esse quem Tu és, Senhor. Tu és o Deus de milagres, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor, e nós chamamos a existência. Aleluia, Senhor, nós cremos no Teu poderoso poder, Senhor. Aleluia, Senhor, Tu és digno, Senhor. Eu sei que todos nós somos acometidos por tantos problemas na vida, tantos dilemas, tantas dificuldades. Você deve ter algum conhecido que está internado, hospitalizado, ou alguém que está passando por alguma dificuldade financeira nesse tempo onde as pessoas perderam seus empregos, tiveram contratos cancelados, quebrados, e eu sei que alguém está passando por alguma dificuldade. E é um momento oportuno para nós buscarmos ao nosso Deus. Nós só o temos como refúgio, nós temos o nosso Deus como a nossa fortaleza, o nosso amparo. E eu creio no poder de Deus e nas mudanças que Ele pode fazer de uma hora para outra. Eu acredito ainda nos milagres do Senhor para os dias de hoje. Eu acredito na intervenção dEle de forma certeira, peculiar e particular na sua vida. E por crer assim, eu quero te convidar a orar neste momento com fé. Uma fé genuína, uma fé que venha do coração, em nome de Jesus. Oremos. Senhor poderoso, coloco nas Tuas mãos aqueles que estão me ouvindo neste momento. A Tua igreja aqui, a Tua igreja que não é dessa comunidade, que não é deste convívio, mas é a igreja do Senhor aonde estiver, no Brasil ou fora dele. Visita com o Teu poder, visita com a Tua graça, visita com o Teu amparo. Traz saúde sobre os Teus filhos, visita com a provisão aqueles que estão passando por um momento de dificuldade financeira, que têm as suas cobranças batendo a porta e não vê de onde tirar os recursos para honrar, Pai, as suas despesas. Tem misericórdia, Pai, das famílias que estão passando por um momento difícil, um filho que está viciado, um filho que se foi, aqueles que tiveram perdas, pessoas que se foram, ó Pai, vítimas do Covid ou outras enfermidades. Tem misericórdia, traz o consolo, traz a Tua doce presença, simples presença e abençoadora presença sobre as nossas vidas. Essa é a minha oração, este é o meu desejo pelos meus irmãos, que o Senhor possa derramar sobre nós o Teu bálsamo, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-lo neste momento a ter uma atenção assim toda especial para o texto bíblico e para aquilo que o Senhor fala aos nossos corações através da Sua palavra. Se você tem a sua Bíblia aí, o seu iPad, iPhone, enfim, abra a sua Bíblia ou clique na sua Bíblia em Atos capítulo 7, verso de número 48, onde o evangelista Lucas, que foi o escritor do livro de Atos, registrou: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Ainda ele registra uma fala do apóstolo Paulo num grande discurso lá em Atenas, no capítulo 17, ainda o verso de número 24. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24. Como não se bastasse, ainda o Evangelho de Marcos, registra uma passagem onde Jesus está passando em frente ao templo e ele diz: olha, destrua este templo e eu reconstruirei em 3 dias, fazendo menção do fervor que Jesus tinha pelo verdadeiro templo, ou seja, eu e você. Em contrapartida, Jesus nunca foi o homem ou Deus encarnado que se encontrava no templo. São raras as exceções que Jesus é pego no templo. Jesus, ele sempre está fora do templo, atuando, conversando com um, com o outro, curando, ensinando, pregando. Talvez o seu maior sermão, chamado Sermão da Montanha,
foi feito ali em cima do monte, de frente para o mar da Galileia. Então, as pregações de Jesus, a caminhada de Jesus, as conversas de Jesus não são notadas dentro do templo, são feitas fora do templo. Bom, eu poderia citar aqui vários outros textos bíblicos que apontam, que registram que o templo, embora tenha a sua importância, não significa igreja. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E o tema do sermão de hoje é desigrejados, igrejados. Há um tempo atrás, bem recente, um dos assuntos mais recorridos nas universidades da ciência da religião, um dos assuntos mais discorridos em debates televisíveis ou dentro da EBD, é o assunto dos desigrejados. Os desigrejados são os que mais crescem no mundo inteiro. As estatísticas apontam números assim exorbitantes que passam das centenas, enquanto os evangélicos crescem aí aos passos largos. Com toda certeza, os desigrejados crescem muito mais acentuadamente. E nos dias de hoje, a igreja praticante, a igreja atuante, a igreja igrejada, passou a ser desigrejada, junto com os desigrejados. E os desigrejados, eles se subdividiam entre aqueles que passaram pela igreja e de alguma maneira tiveram uma decepção, então saíram da igreja, mas querem voltar, mas não conseguem mais voltar, passaram pela disciplina, pela igreja antiga, ou outros que se frustraram, receberam promessas através de campanhas, de evangelhos que eu chamo de fake news do evangelho, fake news gospel. Então essas pessoas entraram pelos fake news das promessas de falsos profetas, falsos mestres, se decepcionaram e se tornaram desigrejados. E agora tem aquele desigrejado que é o praticante, o atuante, é aquele crítico da igreja, cético, que está do lado de fora da igreja, criticando a igreja o tempo todo, em todo momento. É um ativista religioso ou da antirreligião. Então, estes grupos são os grupos de desigrejados. Só que agora existe um novo grupo de pessoas que ficaram desigrejadas. Porém, eu quero dizer que este grupo desigrejado é um grupo igrejado também. O que eu quero dizer com isso? Nesse período aqui de quarentena, de pandemia, eu tenho ouvido assim, nossa, não consigo ficar sem a igreja, agora estou desigrejado. É como se fosse uma maldição não vir ao templo, é como se fosse uma aberração, como se fosse uma maldição não estar em comunidade reunida dentro do templo. Então as pessoas começam a ficar meio que desesperadas, porque estão virtualmente assistindo os cultos, participando ou vivendo esta vida cristã distante dos seus irmãos em Cristo que não estão na mesma comunidade. Nós temos então um novo grupo de desigrejados, aqueles que eram igrejados praticantes. Existe o desigrejado não praticante e existe o igrejado praticante. Agora, necessariamente, todo o desigrejado, necessariamente ele não é igrejado. E pode ser que, sendo ele desigrejado, ele é um igrejado. Pode ser também que o igrejado, aquele que é praticante de igreja, na sua condução e na sua vida normal, ele tenha sido sempre um desigrejado, mesmo participando de uma comunidade de frequentador, assíduo, dizimista. Pode ser que ele seja um igrejado desigrejado. E pode ser também que ele ficou agora nessa quarentena desigrejado, porém ainda ele é igreja. Porque existe uma distinção muito clara entre aquilo que é templo, instituição,
e aquilo que é a igreja de Cristo Jesus. E o que importa para a gente é sermos igreja de Cristo Jesus, porque o texto que nós lemos e afirmamos, e a Bíblia afirma sempre, é que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A pergunta que se faz é: onde Deus habita então? Aonde Ele está? Qual é o lugar da morada de Deus? O que é interessante para Deus? O que é a igreja de Deus? Sem olhar os conceitos daquilo que é a igreja, chamados para fora, sem olhar isso. O que é a igreja? Por que Deus criou a igreja? Aonde Deus está neste tempo, neste momento? Se Ele não habita em templos, e de fato Ele não habita, porque eu estou aqui no templo, mas estou sozinho olhando por uma câmera e não vejo sensorialmente Deus aqui, a não ser pelos olhos da fé. Mas eu posso contemplar Deus de outras formas. Deus, Ele não habita em quatro paredes, Ele não está dentro de um templo de fato. Aonde Deus está? E eu gostaria de pensar com vocês, porque existem muitas respostas e a Bíblia ela é muito rica, como nós iniciamos o culto, ela é lâmpada, é a diretriz que ilumina o nosso caminhar, ilumina os nossos pés, que faz revelar assim um caminho. Jesus é o próprio caminho. E a Bíblia ela é rica em apontar aonde Deus está. E hoje eu gostaria de destacar 3 formas de perceber o que é a igreja de fato de Cristo Jesus. Aonde a igreja se manifesta, quem é a igreja e como Deus então se apresenta através da igreja. Bom, em primeiro lugar eu deveria afirmar que a igreja é o lugar aonde Deus está. Igreja é o lugar aonde Deus está. Se Deus não habita no templo, Ele não está no templo, Ele só faz igreja o lugar aonde Ele está. E Ele pode estar a partir do indivíduo vivendo nele. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer: não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo? Nós somos o templo do Espírito Santo e Deus habita neste lugar. Aonde Deus está, ali existe a igreja do Senhor. E eu fico, às vezes, pensando que muitas pessoas saem das suas casas para ir ao templo como se tivesse que prestar culto a Deus no templo, ou tivesse que se encontrar com Deus no templo. Mas Deus não está no templo, Deus está em cada um de nós. E nós chegamos no templo, adoramos a Deus, cultuamos a Deus e voltamos para a nossa casa como se nós tivéssemos deixado Deus no templo. Mas Deus, Ele caminha em nós e vive em nós e age através de nós. A igreja do Senhor é onde Deus está. E Deus, Ele deve estar em nós, na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, nas nossas entranhas, no nosso agir, no nosso ser, no nosso fazer, no nosso ver a vida, nas nossas decisões. Deus está exatamente em mim e em você. Igreja é onde Deus está. E nós podemos ser igreja chamando Deus para morar em nós, ou não. É triste e lamentável ver tantas situações que acontecem no mundo, também na nossa comunidade, de pessoas que falam que são de Deus, que adoram a Deus, mas que, contudo, não vive segundo Deus. Deus não se faz presente, você não vê Deus na vida das pessoas. As pessoas normalmente costumam falar: os Estados Unidos é um país protestante, sua grande maioria é cristã. E essa semana aconteceu toda a tragédia com George Floyd, que foi assassinado de forma brutal por um policial. E
há muitas manifestações, um caos na sociedade nos Estados Unidos, não deveria ser o contrário, mas contudo, essas guerras e essas batalhas sociais, muitas vezes são batalhas que são compradas por pessoas que falam que são de Deus, que frequentam uma igreja, que são membros da igreja. Você acha um absurdo o que eu estou dizendo? A questão do preconceito, que não é só nos Estados Unidos, mas também aqui no nosso país. Pessoas que são de Deus, que vão ao culto adorar a Deus, mas que, contudo, são pessoas desrespeitosas, pessoas racistas, pessoas classistas, pessoas que têm tornado até essas palavras de forma pejorativa, brincando com isso. E é triste porque se existe uma coisa que deveria doer em todo cristão, é quando se vê alguém subjugando outra pessoa, seja por qual motivo for. Deus de fato não está. Deus de fato não se manifesta em ações assim. Não adianta falar eu sou de Deus. Não adianta falar eu sou da igreja do Senhor Jesus. Mas se Deus não está em você, nas suas ações, no seu pensamento, na sua forma de ver a vida, na sua forma de se comportar, Deus não está aí. Deus pode estar em qualquer lugar, no vizinho, em outras pessoas. Deus pode até estar no templo, mas nunca estará num coração que pratica coisas que são anti-evangelho, anti-Cristo, anti-Deus. E essa semana me fez pensar em tudo que aconteceu nos Estados Unidos, a questão do preconceito. Não tem como não falar disso, porque isso está muito vivo e está em mim. É uma coisa que eu tenho repúdio. Tudo que aconteceu essa semana me trouxe alguns flashes de memória de quando eu estive, em uma das vezes que eu fui aos Estados Unidos, eu fiquei na casa de um presidente de uma missão Shalom, que trabalha com missões internacionais. Estava acontecendo uma conferência de missões, eu fui representando o Brasil, e naquela casa, a casa do meu anfitrião, também estava o presidente da Angola, presidente da Convenção Batista de Angola, também estava o presidente da Convenção Batista do Quênia e eu, pastor congregacional, juntamente com eles. Evidentemente, eu era o único branco dentre eles. E o meu quarto foi preparado. Estava no inverno, era começo de ano nos Estados Unidos, beirava menos 2 graus, mas a casa bem amparada, bem aquecida. Eu tinha muitos cobertores, enfim, tinha um travesseiro, um lugar muito confortável, era o melhor lugar da casa onde eu estava. No segundo dia, depois que nós retornamos da conferência, como toda noite, era o dia inteiro, eu comecei a ouvir uma discussão na cozinha. Eles discutiam, falavam alto, mas com certo respeito, mas uma discussão estava acontecendo. E eu fui até a cozinha pegar água para beber e comecei a ouvir então aquelas conversas, palavras de acusações. Voltei para o meu quarto e fiquei pensando o que eles estão discutindo. Comecei a tentar entender o contexto e a fala. Depois que eles terminaram aquele momento, eu saí do meu quarto e fui conversar com uma das pessoas que estava também sendo recebida como visitante. O que aconteceu? Por que aquele calor todo na conversa? E ele começou a falar comigo que ele não estava sendo honrado nos Estados Unidos e naquela casa porque ele era negro e da África. Eu disse, como assim? Ele falou, você é o único branco entre nós. Você está no melhor quarto, você tem 3 travesseiros, você tem vários edredons. E desde que eu cheguei aqui, o meu travesseiro é a minha mala, a minha coberta são as minhas toalhas. E desde o primeiro dia eu pedi para ele providenciar, ele disse, é isso que a gente tem para você. E eu não acreditei naquilo. E eu sentei com ele no quarto
E eu chorei com ele, e chorei, e subi ao meu quarto, peguei então as cobertas que eu tinha ali em excesso, levei para o quarto dele, levei mais 2 travesseiros para o quarto dele. E a gente estava ali, representantes da igreja, um ato de racismo, de preconceito. O que chama a atenção era que o anfitrião também era negro. Eu estava em Washington, D.C. No entanto, aqueles que estavam sendo recebidos eram africanos, negros oriundos da África. E eu era o único branco entre eles. Igreja do Senhor. Eu fico pensando nessas situações que acontecem lá e acontecem no Brasil, que acontecem dentro da igreja. E fico pensando, será que Deus está ali? Jesus nos surpreende dizendo, olha, nem todos que dizem Senhor, Senhor serão salvos. Não pode de uma fonte de água doce jorrar água salgada. Não pode de um pé de jacas sair maçã, gerar maçã. Há de ter uma coerência entre o discurso e a prática, entre a crença e a sua praxis de vida. Porque Deus não está no templo, Deus está na vida. Mas se Deus não se revela na vida, Ele não está ali. Você pode até ser um igrejado, mas estar desigrejado, com I maiúsculo. Você pode ser até um desigrejado da igreja instituição, mas ser um igrejado com I maiúsculo fora da instituição, porque Deus não habita em templos. Deus não habita nesse lugar, nesse ambiente. Deus habita no ser humano. E é ali que Deus se revela, é ali que Deus está. E a gente tem que começar a pensar nos nossos discursos de cristãos. Se você defende armamento, se você defende o classismo, a meritocracia, se você defende essas coisas, querido, eu quero falar para você que Jesus não defende nada disso. Isso não confere com o Evangelho. Jesus não está nisso. Não existe negro, nem escravo, nem livre. Não existe mulher, não existe homem. Todos são um agora em Cristo Jesus. Não existe etnia, não existe machismo, não existe privilégios de gêneros. Existe só o ser humano diante de Cristo Jesus. E se você pensa diferente, você está pensando contra o Evangelho, isso eu chamo de anticristo. O anticristo não é um demônio que vai sair do mar com 7 cabeças. O demônio do anticristo não é aquele que vai carimbar você. Para com essas maluquices. O anticristo é aquele que se revela pelo anti-evangelho, pelo antiprincípio cristão, daquilo que Jesus falou, daquilo que Ele ensinou. Isso que é o anticristo. Deus, Ele está exatamente em nós, Ele se revela em nós. E é interessante a gente começar a pensar sobre isso. Se o Evangelho de Cristo, se Deus está de fato se revelando em nós. Igreja é o lugar aonde Deus está. Em segundo lugar, a igreja é o lugar onde as pessoas vivem em nome dele. A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Estar reunidos em nome de Deus. Quando a gente se reúne em nome dele, em nome do Senhor poderoso, do nosso Deus, ali se faz presente a igreja de irmãos. Nesse sentido, a sua casa pode ser a igreja do Senhor. Nesse sentido, o seu trabalho pode ser a igreja do Senhor. Nesse sentido, a sua reunião de amigos pode ser igreja do Senhor. Porque vocês estão reunidos, quando nós nos reunimos em nome dele, então ali se faz a presença de Deus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Salmos vai dizer que ele se assenta
em meio aos louvores. Eu gosto dessa cena do salmista porque quando nós estamos reunidos em nome dele, é como se ele viesse para a roda também, é como se ele estivesse ali presente, é como se Deus puxasse também a cadeira e se assentasse conosco. Ele se faz presente quando as pessoas estão reunidas em nome dele. E é interessante porque isso a gente começa a pensar nos nossos encontros, nas nossas reuniões, naquilo que nós falamos e fazemos. Nós pronunciamos e chamamos Deus para fazer parte ou não. Nós colocamos Ele na roda ou não, se nós nos reunirmos então em nome dele. Agora é evidente, cada encontro que você fizer, você não precisa falar, olha, esse encontro aqui é em nome de Deus. Porque a partir do momento que você fala que esse encontro é em nome de Deus, qualquer outro encontro que você fizer não será em nome de Deus. Mas o se reunir em nome dele, o estar em nome dele, é você sendo um representante dele. Na sua fala, no seu comportamento, nos seus pensamentos, nas suas ações. Aquilo que Tiago diz que nós devemos ser um ouvinte praticante, não um ouvinte negligente. Quando nós nos reunimos, então, em nome dele, nós somos os representantes dele. Você tem que ser o representante de Jesus nas rodas que você estiver. Porque pode até acontecer que você está em nome do Senhor, mas os 2 ou 3 que estiverem com você talvez não estejam. E se eles não estiverem, você pode sair dali. Se você estiver num lugar onde Deus não é honrado, onde a palavra do Senhor não é exaltada, você pode se levantar e pode sair. Se você estiver num ambiente onde as pessoas defendem o preconceito, defendem o classismo, defendem mortes, se você estiver num lugar assim, se retira, se levanta. Eu acho que é um tempo de a gente, de alguma forma, manifestar o nosso desagrado e aquilo que Deus também não gosta. Porque qualquer conversa onde não é feita em nome do Senhor, Deus não vai estar ali, pode ter certeza. A não ser que você entre na conversa, sim, para falar em nome de Deus, olha, eu não concordo com isso. Isso que vocês estão falando, isso que vocês estão levantando, aquilo que vocês estão dizendo, isso não é da parte do Senhor. E você se levanta ali para anunciar e proclamar como um profeta de Deus, para pregar o amor de Cristo Jesus, para pregar um só Espírito, um só batismo, uma só fé, sermos um só corpo no Senhor. Se for para isso, então se levante e fale. Do contrário, levante e saia. Porque Deus não se faz presente onde o nome dele não está, onde ele não é honrado. Deus ali não está. Eu gosto muito dos Salmos, porque os Salmos ele traz a menção da vida do ímpio e daquele que é piedoso. E ele sempre trabalha nessas duas linhas, da vida daquele que é temente a Deus e daquele que não é temente a Deus. E ele começa dizendo que feliz é o homem que não anda, que não se detém e que não se assenta junto com os escarnecedores, com pecadores. Se este homem é bem-aventurado por não fazer assim, por que você acha que você será bem-aventurado compartilhando e vivendo com as pessoas que, de alguma forma, denigrem aquilo que é o princípio do Evangelho? Aqueles que se dizem igreja do Senhor, mas contudo não é igreja de Deus. Eu fico olhando no nosso país, na nossa nação, pessoas com bandeiras anticristãs, pessoas com pensamentos tão distantes daquilo que Jesus tanto defendeu e tanto falou, mas elas estão tão distantes ainda de Cristo Jesus, tão distantes daquilo que é uma luta em nome de Deus. Deus, ele se faz presente onde as pessoas estão reunidas em nome dele. Do contrário, Deus ali não estará. Pode ser que antigamente ou antes da quarentena,
havia muito mais igrejado, desigrejado, do que igrejados que hoje estão desigrejados. É sempre bom a gente pensar nesses termos, porque o templo, a instituição, não confere se você de fato é igreja ou não é igreja. E por último, eu gostaria de falar que igreja é o corpo de Cristo se movendo na terra. O Tiago ele vai dizer o seguinte: ele era um homem prático, que conheceu Jesus Cristo. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é visitar os órfãos, visitar as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27. Igreja é o corpo de Cristo se movendo na terra. No pedido dos dízimos e ofertas, eu estava falando exatamente sobre os excessos que nós temos em casa. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, onde muitas pessoas estão passando muitas dificuldades, é um grande exercício espiritual você olhar para fora e, em nome de Deus e por Deus, se mover na terra. Não é Deus que fará. Não adianta você orar pedindo para Deus fazer determinadas coisas. Você pode interceder, mas aquilo que dá para você fazer para ajudar alguém, faça. Não espere. Está vendo alguém passar frio? Ajude. Está vendo alguém passar fome? Dê comida. Nós muitas vezes perdemos a presença de Jesus, porque Ele mesmo vai dizer que se nós acolhermos homens, acolhermos pessoas, nós vamos estar acolhendo anjos. Quantos passam por nossa vida e nós tivemos a oportunidade de ajudar, de abençoar. A Igreja de Jesus é aquela que se move como corpo na terra, ajudando, porque isso é um exercício espiritual, é um exercício de abençoarmos as pessoas, abençoarmos vidas. Isto é a Igreja do Senhor Jesus. Então, a igreja é todo lugar que Deus está. Até mesmo no templo. Se ali a gente estiver reunido em nome do Senhor, pelo Senhor, Ele vai estar aqui. Igreja, sou eu e você. Deus não vai habitar em construções, em obras humanas. Ele vai habitar exatamente nas nossas vidas. A Igreja do Senhor Jesus é exatamente o corpo dele se movendo na terra, abençoando a muitas pessoas. A Igreja de Jesus é aquela que representa Jesus, é aquela que representa Deus na terra, que luta pelos princípios cristãos, que não entra na corrupção moral humana, que não vive essa corrupção degradante de toda forma da existência humana, seja ela qual for. Igreja de Jesus é exatamente aquela que abençoa os menos favorecidos, aqueles que estão desfavorecidos na sociedade. A Bíblia sempre protegeu o órfão e a viúva, e as viúvas sempre tiveram um privilégio em toda a construção da legislação judaica, de leis. As viúvas sempre foram protegidas, porque esse é o caráter de Deus, proteger os vulneráveis, aqueles que perderam este amparo. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, devemos assim fazer também, abençoar as pessoas, porque isso é a Igreja do Senhor. Pare para pensar. Hoje você não está no templo vivendo em comunidade, mas você pode ser Igreja do Senhor. Ser Igreja do Senhor é se reunir em nome dEle. Ser Igreja do Senhor é chamá-lo para viver em si. Ser Igreja do Senhor é mover-se nele e por Ele, por outras pessoas. Você pode ser Igreja do Senhor, mas se você assim não fizer, na verdade você sempre foi um desigrejado mesmo estando na igreja. Porque pode ser que muitos desigrejados são igrejados, são de Deus, porque vivem em nome do Senhor, professam uma boa fé, dão bom testemunho, são exemplos e afastam e repelem todo tipo de degradação e corrupção do homem.
Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração e seja a igreja de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E que Deus tenha misericórdia, não somente da nação americana, mas de todo mundo, e que toda forma de preconceito, que toda forma de racismo, seja ele qual for, seja extirpado da humanidade, em nome de Jesus. Amém. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero agradecer a você que ficou conosco neste culto, que Deus te abençoe e te dê uma semana assim de vitória, que
que você possa se livrar, sabe, de toda seta, de todo vírus em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Olha, esse é um tempo que o crente pode usar máscara, use máscara e também pode usar muito álcool em gel. Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam em nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. És o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que nunca falha, que não se cansa. Tu és o nosso eterno, declare junto conosco, o nosso eterno Deus, que nunca falha, que és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que nunca falha, que não se cansa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tu és digno, Deus, aleluia.